Demorou pra entrar dessa vez. Demorou um pouquinho. Geralmente eu reinicio a internet pra vir com mais força. Quando você tira o cabo, bota, ela vem com mais força. Hoje eu vou conversar com o José Mauro Braz. Do papai. Fala, meu querido. Opa, foi, não foi, tá travando, não Foi. tá? Não, tá bom. Aqui tá bom. E aí? Aqui eu só não tô vendo a minha movimentação. Eu tô vendo perfeitamente a sua. Você tá vendo eu me Quem entrou mexer? aí? Anne, tá vendo os dois? Tô vendo você se mexer perfeitamente. A imagem tá ótima. Tá bom, eu tô paradinho, eu tô assim, congelado no meu próprio celular, mas tudo bem, não tem problema, entendeu? É Peraí, tem quase que perguntar pra outra pessoa que esteja vendo, pra conversa de rádio. tirar. E aí, como é que tá essa quarentena? Fala, tá caminhando, né, cara? E tá. Cada dia a gente inventa uma fazer, mas todo mundo pergunta isso, né? A coisa do ficar, particularmente pra mim, tudo bem que eu não posso falar muito, porque eu tô com o marido do lado, né? Então não tô sozinho. Faz uma Tem isso, companhia, né? né? Na verdade, tem muita gente falando que talvez a convivência mais forçada, assim, tenha contribuído para a separação de alguns casais. Sim, tem isso, tem isso. Para muita gente, às vezes, né, você chega no limite da convivência, né, a dois. Então, acaba tendo que ter um jogo de cintura, mas eu acho que é um jogo de cintura que é natural à vida. Entendeu? Se você não esbarrar com ele hoje, você inevitavelmente esbarrar em algum momento. Então, Sim, e aí, tá trabalhando, você tá estudando, tá fazendo não. EAD. Eu estava no doutorado, né? Eu terminei agora recentemente, em fevereiro. Então, Parabéns, parabéns. Eu não sabia que você tinha terminado. olha, obrigado. Então, foi uma saga. Esse doutorado, eu até brinquei lá na postagem que você fez, que um rapaz colocou, eu só queria. Aí eu brinquei Ah, e um falei, não sonho. recomendo. É Ah, mas isso. ninguém Aí ele recomenda, veio mas no fim conversar das contas comigo. todo mundo quer, né? Pô, exatamente, mas não, mas é porque é um estresse, cara. É um consumo de energia que principalmente para o Brasil, às vezes a gente, e para humanas, o que é mais triste ainda, né? A gente se pergunta, caraca, eu gastei essa energia, e agora? Né? Aquela história. E Pra qual é quê? o Por horizonte quê? agora? A troco de quê? Recompensa? Será que vai ter? Eu acabei de saber que a prefeitura lançou o contra-cheque hoje com desconto retroativo de difícil passagem. Descontou, não pagou esse mês, ainda descontou o do mês passado e de mês retrasado, acho que é metade de março. Pois é. É aquela história sistemática, né? Educação é só porrada, 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 no seco, seco, difícil vislumbrar a solução. Eu acho que até hoje, desde as priscas eras, a educação vive pelo fôlego, né? Pela força, na marra. É. E eu tenho perguntado para as pessoas se elas se lembram do processo de alfabetização. Você se lembra da sua alfabetização? Da sua educação infantil? Olha, eu não me lembro muito do período de estudo, de como que era o estudar, né? Mas eu me lembro de toda a afetividade da época, entendeu? Eu até brinco que eu lembro de todas as minhas professoras desde minha classe de alfabetização, mas não lembro do nome. Inclusive no jardim eu lembro que tinha uma freira que eu morria de medo dela, porque o jardim eu fiz em escola religiosa. E aí depois minha mãe me tirou da escola, por isso que eu chorava porque eu não queria ir da escola, porque tinha medo da escola. Ela me deixou um ano inicial, eu voltei para a escola. Mas me lembro muito assim dos períodos das relações afetivas de alguns amigos e tal, mas do processo escolar, né? Escolar que eu digo assim, disciplinar, né? Em si é pouca coisa.
E você se alfabetizou com facilidade? Você se lembra alguma coisa assim? De Se me aprendeu a ler e alfabetizei como? escrever com facilidade? Aprendeu a ler e escrever tranquilo? Teve alguma. Sim, sim. Que eu me lembre, sim. É porque lá em casa, em geral, mamãe sempre teve o hábito de estar muito lendo, né? Então, o contato com leitura sempre foi bom desde pequeno, né? Tanto minha avó, minha mãe, quanto minha avó né, materna e do meu padrasto, no caso, que é a avó do meu pai, eu conheci assim, pai separado. Eu sou, como é que é, privilegiado. Tive três avós e três avós. Também tive. Pois é. E aí toda casa tinha alguma coisa para leitura. E eu me lembro, é curioso você perguntar isso, porque eu me lembro realmente de ter memórias com leitura com as avós e a mãe. Eu sempre tenho. Não com a leitura do sentar e ler, mas com aquela leitura assim de coisas relacionadas à leitura em proximidade. E aí quando você vê, você está ali debruçado em cima da mulher de um livro, dando uma olhada em alguma coisa, entendeu? Legal, muito legal. E sua trajetória escolar foi tranquila, então. Você passou assim, você trocou muito de escola, fez escola particular a vida toda. Não, eu tive sorte porque fui na particular, de fato, toda a vida. É, um período por ter condição, que foi até a quarta série, depois o mercado ficou ruim para minha mãe, até um período particular da vida que eu lembro, porque a mamãe ficava trabalhando, saía de manhã e ficava só fim da noite. E aí, mas nesse período eu consegui uma bolsa na escola que eu me formei, né? Que fiz da quinta série até o terceiro ano de ensino médio. E aí, com a bolsa eu fui nela até, entendeu? Mas foi sempre na rede particular. E você escolheu fazer pedagogia por quê ou não escolheu? Pois é, deixa eu só confirmar com você. O meu movimento na câmera está acontecendo, né? Então, pra mim tá normal. A Anne falou que o meu que tava ruim. Não, o Você seu não só tá está um se pouco. vendo em nenhum momento? Você tá parado no seu o tempo Não, todo? eu tô parado. A tela está cortada e eu tô embaixo parado, segurando o óculos, como no início da ligação. Mas enfim, tá bom. É, Eu não se sei se mais para alguém gravação. conseguir comentar aí, se tá tendo movimento normal todo mundo. Depois comenta aí para mim, povo, quem tá aí online. Minha mãe tá que eu vi. É, Eu acho que depois, quando eu compartilhar o vídeo, vai estar normal, mas Vai estar a Anne normal, né? falou que o meu tava ruim, ou seja, tá ótimo, ó, tá ótimo. A Anne falou, tá ótimo. A Tá Anne é ótimo, convidada então de tá amanhã, bom. ela tá na Irlanda. Amanhã vai ser um pouquinho Ah, que mais cedo, vai legal. ser minha segunda convidada internacional. Que legal. Deixa eu sentar aqui de outra posição. Mas aí Sim, é bom, é a bom. pedagogia foi engraçado. Eu comecei na faculdade com engenharia, né? A minha primeira escolha foi engenharia. Logo depois que saí do ensino médio, na realidade eu dei mole, eu estudei pouco e aí eu entrei de primeira, entrei de segunda, mas ainda com 18. E aí eu fui para engenharia de produção no polo de Nova Iguaçu. Longe pra cacete. Meu Deus do céu. Aí a gente Ah, dá minha internet valor estava àquilo que ligada. mora na bancada, né? Para condução, para essas coisas. O meu vai melhorar agora, acho que vai melhorar agora. Tava no computador, tava ligado à internet, sempre esqueço. Jurava que Show. tava desligado. Ah, Mas fala, aí você não quis eu, fazer engenharia? eu quis fazer engenharia no início, e aí depois Aí fez quantos períodos? fiz três períodos. Três períodos, e aí no terceiro período me deu aquela coisa assim de eu não estava me identificando com o campo, não estava me identificando com as atividades. As disciplinas que eu mais gostava, exceto física e desenho. Eu sempre gostei muito de física e sempre gostei muito de desenho, não que eu desenhe bem, mas aqueles desenho industrial, aquelas coisas bem nerd. Uhum, legal. Eu gostava dessa Você é disciplina. nerd? Você gosta de coisas nerds? Gosto. Gosto. Geek, o que tá na moda hoje, geek, né? Que na minha época, olha eu, O Gui velho. tá jogando Mario 64 aqui. É isso. Comentei com você aquele dia, né? Você jogando Mario. Eu não sei se dá pra ver, mas eu tava jogando ali agora, Star Trek. No Ah, computador. Tá o Gui pausado também ali. tá jogando aqui. É isso aí. Ah lá, não tem jeito. O jogo sempre fez parte da minha vida. No melhor dos sentidos. Nunca apresentou problema para minha trajetória. Já teve uns períodos de maior compulsão, né? Aquela coisa que você fica mais pela ansiedade, Sim, também, por também. vários motivos, mas sempre me acompanhou de um jeito positivo, né? Fala, tia Isabela aí. Tia Grace entrou, tá Oi, tudo família. oi, Tia Bela. Mas fala, aí você desistiu de engenharia, e aí você foi fazer vestibular de novo? Agora travou um pouco, só porque eu melhorei.
Meu travou, acho que eu vou passar para o dados. Me ouvindo? Tá rodando, rodando. Enfim, seguiu. Aí, voltou? Voltou. Passei para o dados aqui, saí do Wi-Fi. Ah, sim, sim. Fala, fala. Até agora eu não entendi quando é que foi parar na pedagogia, tá? Você desistiu Então, de engenharia e foi fazer outro vestibular? e eu sempre tive essa afinidade com a área humana. Eu, desde o ensino médio, eu ficava entre psicologia e pedagogia. Eu ficava sempre entre um e outro. E aí eu virei e falei, ah, cara, vou estudar as possibilidades. Vi na particular, falei com meu pai, com minha mãe, eles falaram, a gente não. Caiu de novo. Tá conseguindo me acompanhar ou tá dando lag? Deu lag, agora voltou. Então, Muito inteligente, estudou até na França. Meu orgulho, te amo. a minha prima. Eu não sabia disso não, vai contar um pouco. Eu comprei Oi? meu 4G. Ó, espera aí que não, mas é a dele, eu acho que tava picotando. Você tá vendo? Coloca no seu outro dia. Tá aqui a assessora de assuntos tecnológicos. Tá pedindo que eu É, obedece, obedece a assessoria. A assessoria sempre tem razão. Peraí, acho que ele tá trocando pro 4G. Muito chique estudar na França, hein? tá, me ajuda também. Ajuda o tio. Porque com o Instagram já não tem muita intimidade. É, uma das contradições é isso. O doutorado é sobre tecnologia e a minha coisa com tecnologia é bem devagar. Mas, enfim. Como eu fui para pedagogia? Eu simplesmente lembrei que tinha o Enem, resolvi fazer o Enem e fiz, e quando vi, estava na Unirio. É isso. Essa foi boa. Você é de 2010, 2010. Entrei no primeiro semestre de 2010. 2010 não. Eu nem me lembrava, mas a Vanessa lembrou que a gente era os únicos dois homens da formatura. Caraca, eu entrei 2 anos antes de você e me formei junto. Eu demorei 2 anos. Você se formou certinho, né? Não, e eu consegui ainda comer 6 meses, né? Porque eu, na época, quando estava trabalhando na Lalete direto, eu pegava o período de férias e ia fazer disciplina de férias. Ah, tem disciplina de férias? Tem. Nessa brincadeira, eu comi um semestre, sem querer. Comi um semestre, aí eu consegui me formar 6 meses Eu antes. também sempre fazia matéria de férias e não consegui comer semestre nenhum. Me enrolei todo no final. Ai, mas aí Mas é isso. Você gostou da faculdade? Você curtiu? Você fez trote de dança? Fez, né? sim, sim. Inclusive, Eu tava falando com o Léo na segunda-feira. eu tenho que baixar os vídeos Boa noite, Rosane. do YouTube. Boa noite, Rô. Eu tenho que baixar os vídeos do YouTube porque se sumir. É, ele falou que tem todos menos o meu, que foi o primeiro. Não tem no YouTube. O Não resto todos tem tem. no YouTube. Ah, meu Deus. Que destaco. Mas aí eu até outro dia mostrei pro Pedro, né, que tá meu marido, aí comentamos, ele falou, meu Deus, você dançou. Eu falei, dancei, foi ótimo, foi uma experiência incrível. Até hoje, Foi, é eu bem tenho legal, né? vergonha. É, dá um mico, mas que promove integração e era um resultado bem bacana, né? Não, sem dúvida. Artisticamente falando. E até quando a gente foi ver, o Pedro tá falando, pô, mas você ficou na frente, você é alto. Eu falei, amor, fiquei na frente porque o povo tava com vergonha. Entendeu? Tá funcionando, né? E eu tô me mexendo. Tá. É porque eu fico incomodado comigo parado aqui. Eu falei, mas Pedro apareceu ali e falou, Você tá parado até agora pra você mesmo? "Tô parado." Eu acho que travou e não vai sair. E eu não quero mexer, então não faz mal. Tá bom, tá bom, tá normal, tá ótimo, tá ótimo. Eu E aí, falando, você cursou a pedagogia de boa, você fez parte de algum grupo, você fez monografia em que área?
Então, uma coisa que foi um pouco conflitante para mim no curso de pedagogia foi que a ementa do curso ela sempre fala que vai te capacitar, né, para uma ampla formação, né, que vai desde a Uhum. gestão até a educação no primeiro nível, né, na alfabetização, no jardim, até as séries anos iniciais. Mas de um tempo, do meio para o final da formação, eu sinto que tem um envezamento muito voltado para a educação dos anos iniciais, né? E era um âmbito da educação com o qual eu não me identifico. Então, foi um período na faculdade que foi particularmente difícil para mim, né? Porque o meu Você modelo se identificava mais com o quê? Com gestão? com a gestão ou até a questão dos jovens e adultos também, que eu acabei não encontrando muito eco lá, apesar de ter ótimos professores. Me esqueci o nome agora da coroa, gente, que eu adorava ela. Como é que é? Tunica. Tunica. Ó, bem na hora, Tunica, isso aí. Antônia, né? Antônia. Adorava ela também, e assim, Também. foi quando com o Francisco eu comecei na iniciação científica, a minha monografia foi sobre educação em prisões. Ah, muito legal. Na realidade, eu comecei a trabalhar com o Francisco no segundo período, ele já me chamou para trabalhar com ele na iniciação científica para falar dos manicômios judiciários, né? São aquelas pessoas que cometeram um crime, mas dão laudo de saúde mental. E aí, por causa disso, elas vão para o manicômio judiciário, não vai nem para o manicômio nem para a prisão. E aí, quando acabou esse projeto, apareceu esse projeto de educação em prisões, já estava em vias de monografia, que foi um ano antes, mais ou menos, da monografia, e aí eu me encaminhei para isso. E disso saiu o mestrado também. Então, peraí. Mas aí você, na monografia, chegou a visitar essas instituições? Eu conheço todos os presídios e as escolas de presídios do Rio. Sério? São quantos, mais ou menos? Me fala. Eu não conheço bem. Agora, de Eu já fiz um cabeça. trabalho em parceria com o Degase, mas era na instituição que eu trabalhava. O Degase, essa minha abordagem foi diferente, porque o Degase é para o menor de 18 anos. E quando eu falo da escola de prisão, já é para o adulto. Então, não conta Ah, com o Degase. Né? Ou mas seja, aí seria considerado EJA, por ser adultos na é EJA do prisão, é mesmo jeito. considerado EJA. Sim, sim, é EJA do mesmo jeito. Mas, bem, bom, enfim, aí a gente não foi. Eu cheguei a conhecer o Degas, conheci até um pouco por causa do trabalho na Comissão de Educação. Fui lá algumas vezes, mas não estudei sobre. Então, Eu, mas e os outros? São quantos que você foi mais ou menos? Tem olha, esse número? eu acho que são 18 escolas, mas eu não tenho certeza. Mas cada presídio conta como uma escola ou tem presídio que tem mais de uma Depende, escola? depende. O certo é cada presídio ter a própria escola, né? Uma unidade escolar própria. Mas, às vezes, em função de aspectos da gestão da Secretaria de Estado da Educação, eles colocam uma escola para gerir dois espaços escolares nos presídios, sabe? Então, mas Uma escola privada, não, é ela, tudo escola estadual. são todas escolas Todas as escolas estaduais. estaduais. É o governo que dá a educação nos presídios. Entendeu? Todas. E você considera uma educação de qualidade? É bacana? Dos profissionais? Então, não, eu acho que é um bom espaço quando a gente pensa em todos os estereótipos que envolvem a questão do presídio como um espaço de vivência, né? Eu acho que a escola ali é um fôlego, é um ponto de despressurização, entendeu? Para quem está afim ali dentro do ambiente prisional de procurar alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que é muito bacana, entendeu? E você acha que é uma minoria ou é uma maioria que está querendo buscar alguma É uma coisa? minoria. É uma minoria não por falta de vontade, mas por falta de disponibilidade de espaço e em função da dinâmica de funcionamento da prisão, que acaba atravessando a escola, né? Tudo que funciona da prisão não funciona por si só, funciona de acordo com o andamento da prisão, entendeu? Então, a aula que começaria às 8, ela começa às 10, porque de 8 às 9 está na triagem da liberação do preso, de 9 às 10 entra a triagem da liberação do professor, e aí o cara entra na sala de aula às 10 horas. Ah, então a aula começa às 8 só para ter uma burocracia de 2 horas até às 10 todo dia? Ou não é todo dia? É Isso. diária? Vai variar de acordo com a habilidade de cada equipe de presídio, mas sempre tem um atraso de alguma coisa.
José Mauro também publicou um livro, fala sobre isso depois. Ah, Foi seu mestrado, virou um livro? foi do mestrado, foi recente, foi no final do ano passado. Ralei um pouco, porque demorou, ajeito alguma coisa e tal, mas conseguiu sair, foi no final do ano passado e foi sobre isso. Muito legal, parabéns. Não, eu me lembro, você botou, eu até acho que comentei, eu tenho vontade de ler esse livro, eu tinha vontade de conhecer melhor também essa realidade, visitar. Acho que todo mundo deveria, né, visitar mais Sim, essas instituições, para também quebrar um pouco esses estereótipos que você falou que tem, sim, para sim. conhecer como é que é a realidade, como é que é a vida, o que acontece. Foram experiências incríveis em todos os âmbitos. Eu até costumo sempre falar que, curiosamente, o presídio que mais provocou algum grau de mal-estar foi o presídio onde estão os ex-policiais, bombeiros e militares. Entendeu? Qual que é esse presídio mesmo? Agora eu não vou lembrar o nome da unidade. Eu sei que é o Bangu 5, se eu não me engano. É o Bangu Cada 5. Bangu tem Eles uma têm escola. dividido. Bangu um tem a escola, Bangu 2 tem outra escola, Bangu 3 tem outra Sim, escola. sim. Teoricamente é assim. Só se a escola for pensada depois e não conseguirem organizar um espaço para a escola existir, aí ela é feita uma sala anexa. Então você tem lá o Colégio Estadual Terezinha de Jesus e aí no Bangu 7 não tinha espaço. Então no Bangu 7 tem uma sala que é anexa ao Colégio Estadual Terezinha de Jesus que está no Bangu 3. Entende? Entendi, Então, o entendi. 7 não tem uma unidade escolar, ele tem um anexo da unidade escolar, da 3. Muito legal. E aí tem um sistema de avaliação tradicional, Sim, nota, sim, tem série, avaliação, o anos. Estado E manda. você, na sua pesquisa, você teve qual enfoque? Assim, você Foi entrevistou os sobre os professores. profissionais? Foi sobre os professores. Foi para E o que tentar. que eles falam? O que que eles falam, resumidamente? Sem querer dar spoiler do seu livro, para a Não, gente ler o seu livro, mas não, a minha questão do mestrado foi para tentar entender por que, que um profissional da educação se interessa pelo meio que é a prisão, levando em conta a imagem da prisão que é vendida, né? Como só está ali dentro quem não presta, o preso não tem recuperação, é a escola do crime, que é o senso comum, que é o que circula com mais facilidade, né? Então, por que que mesmo tendo essas informações aí, ainda tem o pessoal que se movimenta para ir lá, né? E aí os motivos variam, vai desde a disponibilidade, a necessidade financeira, né, da complementação da renda. Então, vou fazer mais 2 tempinhos aqui nessa escola, porque está tendo, ninguém quer, eu vou lá, entendeu? tem isso? Tem, tem. Tem, mas isso é só para quem já é do Estado, né? Quem já é Sim, funcionário do sim, Estado tem isso, né? tem a chance de complementar e ganhar um dinheiro a mais ali e vai. Desde 2016, que quando você presta concurso para o Estado, agora é possível você escolher para qual diretoria regional, se eu não me engano é o nome. É impressionante como Coordenadoria, né? Regional, coordenadoria. regional. Qual regional? Qual regional a gente vai prestar, né, a prova. E aí, desde 2016, você pode escolher a diretoria de unidades especiais de prisionais, né, que é a que administra o DEGASE e as unidades escolares prisionais, né, que é a DIESP. Então, desde 2016 que você pode direcionar. Antes era um roletão, tipo assim, tá faltando, quem é que vai para lá? E aí eles iam e jogavam eles lá para essa escola. Então, desde 2016 que melhorou nesse ponto de vista da gestão. Então, assim, é óbvio, só dá para entrar quem é do Estado ou terceirizado do Estado, né, o contrato temporário do professor. Metro. O Hugo falou Metro, metro. O Hugo isso aí, o Hugo lembrou. Metro, não é a coordenadoria, é metro. É metro 1, 2, 3, tananá, tananinha. é coordenadoria regional no município. Isso, coordenadora regional do município. Então, assim, tem essa questão da complementação financeira, tem uma questão que é um pouco mais, como é que eu vou dizer, egóica, que é a questão do reconhecimento profissional, porque, de fato, você tem a postura dos alunos em relação ao professor, dos estudantes em relação ao professor, é de muito agradecimento, sabe? Aquela pessoa que é uma coisa até que está um pouco atravessada na EJA de forma geral, né? É aquela coisa de, poxa, professor, muito obrigado porque você está aqui dando energia para mim e se dedicando à minha educação, né? Então, Isso me lembrou a nossa experiência de EJA aqui com o Hugo, que comentou aqui também. A gente até comentou quando ele fez a live comigo. Tinha um aluno, Mariano, ele me chamava de doutor. Doutor Caio, muito obrigado, não sei o quê. Me oferecia produto que ele vendia e tal. sim. Ele era ambulante. Fica sempre numa situação, sempre querendo se colocar como inferior, né? A gente, às Uhum. vezes, quer meio que se colocar de igual para igual, eles ficam se colocando por É. baixo, né? Às vezes a gente
é uma barreira, às vezes, isso, né? Você não consegue justamente puxar esse igual, né? Você tem que se esforçar para conseguir construir esse patamar de igualdade no tratamento, porque o outro está ali o tempo todo te exalta e tal. Não tinha tanto a exaltação, mas tinha muito a coisa do agradecimento mesmo, de uma postura Um respeito até assim exagerado, digamos assim, se é... como se estivesse sempre na frente de uma autoridade, vamos dizer assim, né? E isso, de alguma forma, bate no ego, né? Então, você tinha falas como do tipo, eu gosto muito de trabalhar na prisão porque aqui o meu trabalho é valorizado, né? Ou seja, ela está encontrando dentro, né, do estudante que está dentro da prisão uma coisa que provavelmente não encontrou no ambiente da escola fora da prisão, entendeu? E aí isso é uma das coisas que ela fala que é legal. Ela é a pessoa, né? Não é a mulher. Sim, eu acho que isso acontece muito também na educação pública, de modo geral. Uhum. Esse tratamento é mais assim do que na educação privada. Sim. Eu acho que às vezes o tratamento dos estudantes das famílias é mais assim, de como você fosse um empregado, assim, sabe? Que tá fazendo obrigação. E na escola pública até me chamam de senhor. Tio, senhor, não sei o quê. Sabe? Sempre um tratamento assim também, tipo, respeitoso de modo geral. Pelo menos na faixa etária que eu trabalho. Que você pega a alfabetização também. Eu sempre via tuas lives, mas eu nunca me liguei qual era. Sim, eu tô no segundo ano agora, do fundamental. Sim. Quando chega a primeira série. Saindo da alfabetização, já é os pequenininhos. Eu acho maravilhoso. Para mim, é o profissional de educação que eu acho que tinha que ser o mais bem remunerado, é o primeiro segmento. Eu sempre disse isso. Também acho. Tem que ser muito valorizado. Gente, se não E fosse aí o você... primeiro segmento, tava um bando de sociopatazinho espalhado por aí, fazendo... Exatamente. E eu acho que agora, durante a quarentena, muita gente está vendo como é difícil alfabetizar uma criança. Olha só, não fala isso, meu amigo. Essa quarentena tá pegando dobrado muita gente. Muita gente. É muito difícil estudar em casa também, lógico, porque o ambiente de casa não é tão propício para se estudar como o da escola. Por mais que a escola seja tradicional e tal, na arquitetura e tudo mais, ela propicia melhor, né, a aprendizagem do que em casa, ainda mais família grande. Lógico, lógico. Isso aí, sem dúvida. Eu vejo, minha irmã às vezes comenta, ela tá todo dia estudando, ela fala que a internet é fogo, que não sei o quê. Enfim, é uma série de fatores, vai desde a arquitetura à convivência com o outro, né? É um desafio. Eu mesmo não posso falar muita coisa, porque eu, para estudar em casa por conta própria, sou totalmente disciplinado. Se eu puder escolher, eu quero ir lá, pego o ônibus, vai lá, senta 3, 4 horas e volta. Se depender de mim para estudar em casa, é difícil. Foi um dos desafios em relação ao mestrado e doutorado, foi isso, a autonomia em relação à produção, né? Dos próprios prazos, dos próprios textos, tudo isso. Foi um desafio nesse E aí sentido. você emendou o mestrado com o doutorado, foi lá na Unirio, né? Conta um pouco o que é memória social, para quem não sabe. O que é memória social, para quem não sabe? Memória social é uma área antiga, ela é interdisciplinar, ou seja, ela não tá passando com a minha neta há 5 anos. É, Rosane, né, Mauro? Ainda mais para criança pequena. Mas, enfim, a memória social é uma área interdisciplinar, ou seja, ela não está vinculada a nenhum programa disciplinar, né? A educação tem mestrado em educação, a geografia tem mestrado em geografia, memória social não tem uma graduação vinculada a ela, né? Então, qualquer formação se direcionar ao mestrado em memória. E quando a gente fala em memória social, você está essencialmente pensando esses dois elementos, a memória e a sociedade. Como assim a memória? A memória no aspecto cognitivo, médico, biológico? É a memória que é produzida em contextos de sociabilidade. Entendeu? E aí você vai afunilar o tema, né, a abordagem da memória em sociedade, levando em consideração aquilo que é o teu tema de interesse. Né? Então, quando falo da minha dissertação, o que eu produzi? Eu produzi um escrito que diz qual é a memória que é produzida em relação ao trabalho do professor dentro de unidades prisionais. Entende? E essa memória é feita através dos registros que vão ficando? Não, aí vai depender Ou também pode ser memória oral, assim, né? Passada Sim, vai depender da metodologia. oralmente. Como a gente trabalha com a coisa escrita, eu tive que entrevistar as pessoas, aí gravei as entrevistas, transcrevi 4 das 10 entrevistas. Na realidade, não fui nem eu que gravei. Foi um outro estudante de doutorado na época que gravou as entrevistas. E aí, como tem um percurso ético extremamente extenso,
que eu fui vendo no meio do mestrado, que eu acho que eu ia acabar o mestrado sem conseguir autorizações para fazer isso, foi quando deu um estalo desse meu colega virou para mim e falou: Zé, eu fiz entrevista com o professor. Pega essas entrevistas porque vê se elas te servem. E aí eu vi que eles falavam o tempo todo de educação, o tempo todo da vivência deles, o tempo todo da sala de aula. Eu falei, pô, tá tudo aqui. É isso. Mas espera aí, se você entrevistasse os estudantes, teria uma burocracia maior, Os professores. porque para você conseguir autorização não basta ter aquela folha de autorização clássica. Não, na realidade, as autorizações do Comitê de Ética do Unirio. Tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa, a faculdade tem que ver os possíveis efeitos e tal. E na época do meu mestrado, que foi 2014, 2016, o Comitê de Ética e Pesquisa da Unirio estava passando por um período de reestruturação. Então, estava toda mudança de equipe, mudança de coordenação, demorava para analisar processo de entrada, tananã, tananinha. Então, foi uma coisa que demorou. Esse é um comitê da Unirio toda ou cada departamento tem o seu? É um comitê para a Unirio toda. E eles ficam analisando as entrevistas e dados de todos os pedidos de trabalhos. Então, eu encaminho um pedido. Olha só, comitê, queria entrevistar 10 pessoas nos dias tais, você manda um cronograma de trabalho, taranã, taranã, e eles vão avaliar se aquilo ali é viável, se fere algum princípio ético de resoluções que são da área da saúde, as resoluções não são nem da área vinculada à humanidades, é uma loucura. E aí eles veem como é que aquilo ali está estruturado e aí liberam ou não, ou te fazem exigências, enfim. Mas esse processo estava tomando tempo. E aí, ao invés de entrevistas, eu peguei algumas entrevistas que já tinham sido gravadas. Aí eu ajudei na transcrição. Dá um trabalho transcrever entrevista, né? Eu fiz na minha monografia. Olha, quando eu comecei esse negócio de entrevista, foi na minha monografia. Meu Deus do céu. Mas era só por áudio. Uhum. Gravava no celular, no MP3. Eu gravava no MP3. No MP3. Aparelhinho de MP3, gravava áudio. Eu tinha feito entrevista antes, já por causa da pesquisa do manicômio judiciário. Então, eu já sabia mais ou menos como é que era o esquema. Mas o processo de transcrição é muito pesado. É muito pesado. Hoje em dia tá mole, porque tem um tal do... Eu descobri até há pouco tempo. Você joga no Google Docs e o Google Docs transcreve tudinho. Agora tem muito mais facilidade, né? Quando eu fui fazer na época, putz, não tinha como. Meu Deus do céu. Era, como é que era? Barra de espaço, fone, e barra de espaço para pausa, escreve um pouco, play. Pause, play. E fazendo o negócio. E ninguém me chama, ninguém fala comigo, eu tô aqui parado durante 1 hora, pelo menos. E aí você emendou o doutorado, foi sobre qual tema? Eu acabei emendando o doutorado no mestrado. Queria ter feito na época o doutorado em educação, mas minha vida estava passando por um período conturbado da vida. Eu acabei perdendo o prazo de inscrição para a PUC, que eu ia tentar fazer na PUC, e aí eu acabei entrando de novo em memória social. Queria ter mudado de área mais por uma questão de adequação do concurso, né? Eu tendo uma área interdisciplinar, eu tenho que enviar pedidos de recurso perguntando se o edital contempla a área interdisciplinar, então isso é chato, né? Se você fala sobre... se eu faço o doutorado em educação, eu direto entro para as coisas de educação, então já está lá enquadrado, enfim. E aí no doutorado tem um problema, por quê? No mestrado eu falei com os professores, no doutorado eu falava com os alunos. Até porque eu tinha muito mais contato com os alunos, com os estudantes. Jogar bola, fazer o salário. E teve uma pergunta, no Institutos Manicomiais também tem esse... Peraí, deixa eu subir aqui, que eu tô com medo de cair minha gambiarra, tem que voltar aqui. Também tem trabalho de educação? No manicômio também tem esse trabalho de educação? Não tem. No mestrado, eu tinha sugerido ao Francisco, porque eu me aprofundei muito nessa questão do manicômio judiciário, né? Eu cheguei aí em manifestações, né, da luta antimanicomial, em congressos. Muito legal. Foi até esses dias, né? Foi alguns dias atrás. Teve uma outra, sim, porque eles estavam querendo liberar novamente a internação compulsória. Né? Ou seja, a pessoa ser internada à força, né? Em função de qualquer contexto. E é uma coisa que a gente conseguiu abolir com muito custo em 2014, tardiamente. Porque a lei para abolir esse tipo de procedimento, inclusive fechar o manicômio, é desde 2010. Né?
Mas, enfim, nos manicômios judiciários não tem nada relacionado à educação. Eu queria falar sobre isso no mestrado, mas aí o Ou Francisco... seja, a pessoa que tem um problema, distúrbio ou deficiência, que comete algum crime, não tem o direito de estudar. Hum. Não tem direito de estudar, porque lá dentro não tem nenhuma estrutura educacional, entendeu? Foi meu orientador na época que falou que ia ser difícil falar sobre isso, porque não tinha nem leitura para me embasar. Então seria até tema para uma tese, né, para um doutorado. Aí no Para mestrado... você criar o tema para as outras pessoas se embasarem. Exatamente. Só que aí, o que aconteceu com o manicômio judiciário? Foi extinto quanto instituição, né? Hoje você não tem manicômio judiciário. O que existe são os centros de atenção psicossocial, são as CAPs, que fazem parte da estrutura do SUS, que tentam, de alguma forma, né, atender aí ao paciente psiquiátrico, né? Durante esse período, você visitou o manicômio de Paracambi? O Não. Hugo perguntou sobre o que foi minha monografia. Minha monografia foi sobre ciclos em Niterói. A implementação dos ciclos. Ah, sim, dos municípios. Com a Andrea Fetzner. Claro. Fala, durante esse período você visitou o manicômio de Paracambi? Não cheguei no manicômio de Paracambi. A gente ficou no manicômio. A pesquisa era só sobre o Heitor Carrilho, que é ali na Estácio, do lado da casa de detenção. O muro é faceado muro a muro, né? Então a gente concentrou naquele período. É perto do Sambódromo? Perto do Sambódromo, exatamente. Tem a Light, um pouco atrás do Sambódromo tem a Light, depois tem uma ruela que sobe para a favela. Nossa, eu morei ali perto, eu nem sabia que tinha isso. Logo na subida, na direita, tem umas grades, é o manicômio. Entendeu? Ali é o Morro da Coroa, se eu não me engano. Hoje virou museu penitenciário. Museu penitenciário. Tem um... Entendeu? Interessante. Tal, enfim, e foi isso. Então, no doutorado, eu falar com os estudantes, né? No mestrado foi o professor, no doutorado foi os estudantes. Só que assim que eu entrei no doutorado, foi a época que vieram à tona os escândalos com o Cabral e a gangue. E uma das ordens do Cabral à época, né, depois que as coisas que ele fez começaram a cair na mídia, uma das ordens dele à época foi para que fossem encerradas todas as atividades nos presídios. Entendeu? De todas as atividades que não fossem atividade fim, né? Que não fosse uma atividade necessária ao funcionamento do presídio. Então, pesquisa, qualquer coisa da ordem externa em relação ao presídio, ela foi parada. Menos a atividade religiosa, né? Os evangélicos ninguém mexe. Os evangélicos da prisão, ainda mais, é terrível. Então, assim, a única coisa que não foi retirada foi a assistência religiosa. Agora, todas as outras coisas foram retiradas. E aí o chão abriu, porque eu falei, caraca, eu ia falar com os estudantes, estou sem poder ter acesso às unidades, o que eu vou fazer? Né? E não tinha data para você retomar isso. Tanto que... Aí você teve que adaptar o projeto. E aí eu entrei num processo doloroso de digressão, né, de assim, pensar, né, sobre o que eu vou falar, porque eu no momento não estava me identificando com nenhum tema. E aí foi quando... eu vi verde, eu falei, o que eu fiz? Minha gambiarra. Tô aqui com o meu bezerrinho aqui. Bezerrinho nada. Pensei que ele ia dormir. Eu não sou bezerrinho. A Marilene falou, eu trabalhei em uma escola prisional em Bangu 3. Bacana, Marilene. Vou até... A produção vai entrar em contato para você também ser entrevistada. Que legal. Já passou da metade. Temos 40 minutos, mais 20. Que isso, sério? 20 de minutos. Não, e eu tô achando ótimo que você não tá me deixando falar muito. Tem 20. Vocês têm 20. Tá, mas e aí você teve que adaptar o seu projeto porque seria difícil entrevistar os estudantes. Não ia ter como entrevistar, e aí eu migrei totalmente. Eu saí da educação na prisão e fui falar de violência na internet. Violência o quê? Na internet. Violência na internet? Exatamente. E aí? Por quê? Porque violência era um tema que atravessava de alguma forma o contexto das prisões, né? Sempre, né? Violência é um tema que nos atravessa intensamente. E internet é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? E aí, óbvio que eu não posso falar de violência na internet porque é o mundo, né? Eu falar disso, né? E aí eu fui afunilando, eu acabei falando especificamente da violência no Facebook. Mais especificamente sobre as práticas que falam que do morto.
Como é que é? Travou um pouco. As práticas do Facebook, o quê? Do morto? As páginas do Facebook que falam que bandido bom é bandido morto. Ah, Entendeu? Que é uma busca que você provavelmente nunca deve ter feito, ninguém deve ter feito, mas se você digitar na barra de busca bandido bom, bandido morto, você vai achar mais de 100 grupos e comunidades. com esse título, Com esse título. com esse nome. Com esse título, exatamente. Então, e aí vem a coisa da memória de novo, né? Ou seja, a gente, principalmente hoje, né? Hoje mais do que nunca, a gente vê como que a gente está produzindo por intermédio do meio virtual, né? E quais dessas produções não estão aí sendo atravessadas por processos violentos, né? E a gente não está levando em consideração. Então, foi uma reflexão que foi para um outro âmbito, uma coisa um pouco mais filosófica e menos prática. Esse bandido, ele tem um estereótipo, né? Esse bandido Exatamente. que é bom ser morto, né? Exatamente. Inclusive, a gente está vivendo aí vários casos nesse último mês, onde, né, tem uma cor específica, né? Tem Que é o bandido que passa uma nota falsa de R$ 20, sofre uma pena de morte em praça pública. exatamente. E esses grupos, com certeza, a maioria devem aplaudir, né, fielmente, Uma com uma coisa que torcida me num gol. instigou, que foi, desculpa te cortar, mas foi uma coisa que me instigou na Não. escrita, que foi de onde teve um estalo. Caraca, e se eu parar para prestar atenção nisso? Foi uma movimentação que teve, você deve lembrar do caso do garoto que foi preso nu ao poste. Lógico, foi aqui no aterro, Foi no aterro, né? eu me lembro. E na época teve uma. A gente já estava naquela época de protesto, não me lembro Sim, se foi foi colado. 2013 ou 2014. Foi colado. E aí aí teve, eu participei inclusive de uma reunião lá no metrô do Flamengo, onde tem uma pracinha ali, que foi o filho da Leila do Flamengo, que é vereadora, né? Ele acho que é da subprefeitura, Marcelo não sei o quê, que ele é do grupo de moradores. Tinha gente representando a polícia e tudo mais. Eu tô te devendo uma live? Tá bom, eu faço, não tem problema. E o Eduardo tá me devendo uma live a partir desse momento também. Aí, ó, Vou até viu? anotar aqui. Cifo! Aí. Mas aí, eu, na realidade, quando ocorreu isso, eu estava em outro momento. Eu ainda estava no final da graduação, início do mestrado. Quando ocorreu esse lance do Flamengo, do rapaz que foi preso no poste, eu estava estudando no mestrado ainda. Mas no início do doutorado, por algum motivo, isso apareceu na minha timeline, no feed do Facebook, e a discussão continuava fervorosa, como se tivesse sido um fato de ontem. Entendeu? E eu falei, cara, um fato de anos atrás, ele está produzindo coisa ainda, e as pessoas brigando. Né? Tinha que ter matado logo, entendeu? Demoraram para agir, né? Você entrou como infiltrado nesses grupos? Você entrou assim, como se fosse um que defende essas ideias também, para não ser Eles são expulso? abertos, Ou você por ficou incrível que quieto lá? pareça. Por incrível que pareça, a maioria é aberto, não é privado. A Thalita que entrou é da área de direito. Ah, a maioria dos grupos são abertos. Foi justamente isso que me instigou, entendeu? Ou seja, você está abertamente, né, em um espaço que é público até certo ponto, falando sobre a morte do outro, assim. Mas Entendeu? você analisou se a maioria era perfil fake? Não. Não, perfil de pessoas, perfil de pessoas. Poucos eram perfis fakes. Tem Poucos. como você analisar? Você chegou a fazer essa análise assim? Porque às vezes é difícil saber se um perfil é fake, né? Não teve. Eu considerava os perfis que eram públicos. Foi uma coisa que eu não consegui, eu não tive fôlego de escrita para pormenorizar isso na tese. Mas eu tentava acessar e ver que era fake. Eu via, às vezes, pelas fotos, pelas próprias informações que tinham disponíveis, que normalmente eram perfis públicos também, né? Só que eu vi que se eu fosse direcionar a atenção para ver cada usuário que fazia um comentário, Ia ser muita. entendeu? Teve uma postagem até que eu vi que ela teve mais de 1.000 compartilhamentos. Não, 1.000 não, mais de 300 compartilhamentos. A que teve 1.000 foi uma propaganda, foi uma outra. Teve mais de 300 compartilhamentos. E aí eu via, tentava mensurar o alcance também, né? Com quantos compartilhou. E aí eu via que uma publicação original, ela tinha ido para mais de 1.000 usuários logo em seguida. Né? Então, assim, como que a questão da rede, propriamente dita, né, tem um alcance
grande e você está, às vezes, disseminando vídeos que estão ali abertamente agredindo direitos humanos, entendeu? Não dando noção de humanidade, Defesa. nenhuma e etc. Entendeu? Também teve aquele caso do menino que foi tatuado na testa, né? Então, teve. Lá, esse aí. Eu não cheguei a esbarrar porque eu não vi, eu não consegui ver a timeline de todas as páginas. Eu selecionei 4 páginas, peguei um recorte de tempo para nessas páginas, nas postagens da página, pegar a publicação mais compartilhada e ver os comentários dessa publicação. Né? E ver Tem qual como fazer esse filtro de qual é a mais compartilhada do grupo? procurando. Ah, você foi stalkeando os grupos, descendo a timeline deles. Abre o computador. Tem que ter estômago, né, para fazer essa pesquisa, né? Não fala não, estômago e paciência, né? Porque o Facebook, quanto mais página, quanto mais você vai rolando no feed, mais desempenho ele exige do computador. Então tu fica rola. Então paciência para ler, né? E paciência para lidar com o computador também, sabe? Sim, sim. Ele começa a travar muito quando você vai descendo, né? Exatamente. Então, assim, e aí acabou que a tese foi essa coisa assim, que foi mais no âmbito filosófico, no sentido de eu tentei focar num propósito da tese, né? Que a tese ela não foi feita... Na atualidade, a tese não fecha. Porque o que a gente tem de tema, a possibilidade que a gente tem de tema inédito para dar conta de fazer um tema inédito é muito difícil, né? Então, hoje, a preocupação da produção de tese ela não está tanto voltada para você fechar em torno de um conteúdo, mas sim para você abrir possibilidade de reflexão em torno de... Entendi. Sabe? Muito legal, parabéns. Eu quero ler esse livro depois. Como é que faz para comprar? Ele tem na... Eu não tenho mais ele aqui. Eles me deram 20 unidades, as unidades já foram. Eu acho que eu não tenho. Eu tenho que ver. Mas não tem e-book, versão digitalizada, Eu não sei para comprar? com a editora. Pega um livro lá aqui para mim, por favor. Tem que ver com a editora. Eu, inclusive, fiz... Gente, eu tô horrível de nome. Que vergonha isso. Eu sou ótimo de conteúdo, mas nome não é comigo. Não tem problema. Isso aí depois também a gente pesquisa e bota qualquer coisa. Não estão me patrocinando, não posso falar. Mas não porque... Igual a live da Anitta. Mas é porque é importante porque é uma editora que presta atenção em pesquisa, entendeu? Então é uma coisa que... E é difícil você achar, porque é a gente. É só você pensar na gente. A gente tem 5 mil para fazer um livro? Não tem 5 mil para fazer um livro. Tem que ter 5 mil para fazer um livro? Eu queria fazer um livro. Editoras aí conhecidas é por isso. É por base, é isso. 5, 3 mil, entendeu? Aí a gente não tem 5, 3 mil para fazer um livro. Então a gente vai buscar onde é que estão dando voz para a gente, entendeu? Tem as armadilhas online, que são aquelas que... Nossa, nós vimos o seu trabalho, publique com a gente, que é aquela empresa que vai publicar e depois vai te cobrar em euro ainda. Um monte de gente caindo. Tem isso? Tem isso? Eu não sabia, não. Mas tem muito. E-mail automático que você recebe. E aí você, né? Calango suado, que ficou na estrada do mestrado, pegando sol, secando o cérebro, você vê alguém virar para você e falar assim, que gostou do teu trabalho e quer publicar, tu fica, né? Caraca, gostaram do meu trabalho. E quando tu vê, pô, cilada, Bino. Quando a esmola é demais, é só tu desconfia, né? O que mais tem armadilha na internet, mas essa eu não conhecia, não, até porque eu nunca fui publicar um livro. Não é. Mas eu tava com vontade, de verdade. Mas seria um livro... Elas agora foram até pro artigo. Teve um evento que eu fui para Maceió no final do ano passado e lá apresentei um trabalho e tal. E aí, um mês depois, recebi um e-mail. Nós vimos o texto publicado no site do seu trabalho tal e não queremos que você faça um artigo e publique aqui na revista. Aí eu, tudo bem. Aí fui lá, entrei no link da revista, paga para publicar o artigo. Né? Ou seja, nem leu nem nada, só queria mesmo falar do dinheiro, né? Negócio, exatamente, entendeu? Mas aí o livro deve ter lá é esse aqui, né? Eu mostrei lá. E o livro deve ter nessa coisa da Brasil Multicultural que ele deve ter vendendo. Não mostrou o livro, não. Eu mostrei, já fiz a publicação, não tem que ficar falando de livro, não, pelo amor de Deus. Pariu o filho, né? Agora tem que balançar. O Google falou, já recebi esse e-mail para essa galera acadêmica. Um dia eu vou receber esse e-mail também. Deve ser um bom sinal, na verdade, né? Receber esse e-mail quer dizer que está publicando alguma coisa
interessante também, né? Eles não vão oferecer isso para qualquer publicação, talvez, ou não. Não, eu realmente não dá para dizer se é aquela movimentação de spam, né, que sai mandando para todo mundo, ou se de fato há algum grau de filtragem. Realmente não dá para saber, entendeu? Eu E sei você falou que foi no evento em Maceió. Não, desculpa te interromper, conclui. não, eu sei que tem essa movimentação de que é tudo fácil, é tudo de graça, quando você vê, não é nada de graça. E no resto do Brasil, quando você foi nesses eventos, você percebeu o quê? Que também tem um trabalho acontecendo, ou é mais no Rio de Janeiro, assim, por ser um centro, Em relação a quê? a educação nos presídios? Não, então, a gente não conseguiu, não tive enfoque em relação a entender como é que estava o cenário no Brasil, né? Pelo meu mestrado, mas como tinha... Esse evento em Maceió foi sobre violência na internet, de modo geral. Isso, o período de Maceió já foi sobre esse tema, já foi no meu doutorado. Não, mas é bom você comentar isso porque tinha um projeto de pesquisa que estava ocorrendo concomitante com o meu mestrado. E eu continuei no projeto de pesquisa, né? Ele não acabou junto com o meu mestrado. O meu mestrado, ele nasceu do projeto de pesquisa, do meu orientador. E aí, nesse projeto de pesquisa, a gente chegou a ligar para os estados e ver. E como cada estado tem autonomia federativa, né, para reger os esquemas de educação, a gente viu que cada estado tinha uma dinâmica própria de educação em prisões. Então, todos eles têm algum grau de atividade educativa, mas ele varia de acordo com a administração do estado. Então, vai terceirizar uma empresa e pedir para essa empresa ofertar educação, vai ter estado que vai montar um esquema de monitoria, onde aquele preso que comprovar que tem o maior grau de instrução vai ser meio que habilitado como um professor para oferecer atividade educativa para outros presos, e daí são N possibilidades que podem se construir. A questão da autonomia federativa faz com que cada secretaria de educação... E você é contrário a essa autonomia? Você acha que seria melhor ser centralizado, assim, se tudo seguir uma norma federal, assim? Não, eu acho que a autonomia está de acordo com a Constituição, né? Então, eu acho que isso tem que ser preservado, mas uma coisa que eu acho que deveria ser obrigatória é inserir a educação, colocar a educação nas instituições prisionais como vinculada ao setor público, né? Porque se você vincula ela de alguma forma ao setor privado, você aproxima da lógica do mercado, né? Então, não faz sentido. Vai ser como falar em privatizar os presídios. Então, assim... Isso é um interesse, é uma realidade em muitos países, como nos Sim. Estados Unidos, né? Eu já vi vários documentários falando sobre isso. Nossa, nem fala. É quase uma volta da escravidão, né? Praticamente uma volta da escravidão. Aqui no Brasil isso já é muito marcado. Você pode ir em qualquer estatística prisional que vai ter lá que 70% é preto e pobre, entendeu? E com baixa escolaridade, né? E jovem. Então Aí você vai botar eles para trabalhar de graça para você, para produzir para você. É muito fácil, né? Você vai prender um monte de gente na rua que tem essas características e botar para trabalhar lá para você enriquecer com o trabalho deles. Tem até um quê meio, não é blasé a palavra, mas às vezes parece até de, lá, vai vir o outro defender bandido. Eu falei, mas não é isso, gente, é uma questão de realidade. E a gente, quando olha para a realidade, a gente precisa pensar sobre ela. Entendeu? E é uma coisa que cada vez menos, inclusive por causa um pouco da internet, dessa velocidade de disseminação de informação com a qual a gente convive, cada vez menos a gente está tirando tempo para isso. Olhar para os cenários, para a gente, para a sociedade, pensar sobre eles, né? Exatamente. A população carcerária é um reflexo de anos de opressão às classes mais frágeis. É isso. É muito isso, entendeu? E é esmagadoramente isso aí na escola. Na escola acaba não indo a galera mais nova, por quê? Porque os mais velhos querem entrar na frente. E aí a ordem interna lá dos comandos, né? Como é que eu vou dizer assim? A direção... Hierarquia. Presos, né? A hierarquia lá do preso, né? O diretor dos presos, ele vai e diz quem é que vai e quem é que não vai para a escola. É um dos motivos até porque a escola não consegue ser democrática dentro da prisão, né? Você tem muito filtro. Você tem a autorização do diretor da prisão, você tem a autorização do representante dos presos, né, junto ao diretor da prisão. Você conversou com representantes de presos, assim, autodeclarados? Teve um dia que foi engraçado, que a gente estava... Nós, quando íamos para lá, fazíamos uma roda de conversa. E quando a gente estava na roda de conversa, teve um dia que um representante entrou e falou: professor, você desculpa interromper aqui, eu só queria avisar vocês que vai ter um movimento aí daqui a pouco, a gente está organizando um movimento
Uma rebelião. Vocês fiquem tranquilos, porque a escola aí, vocês sabem que vocês são todo cuidado, toda proteção. Só pedir para vocês aí nas próximas horas ficarem aqui e tal, né? Aí eu olhei assim para outra, a moça de lá estava a Glaucia, quem estava, ela ficou branca, né? Ela ficou branca, entendeu? Eu, nessa minha calma que estou, permaneci, mas estava me cagando também, mas pelo inesperado, né? Porque quando ele veio falar para mim, eu fiquei tranquilo, entendeu? Mas vai que o agente penitenciário pensa que tem alguém na escola e resolve entrar arrebentando tudo, né? É isso que se faz na favela. Então, Sim, foi o que eu pensei. Para quem não sabe, eu trabalho lá no Complexo da Maré. Isso que está falando, me identifico em várias situações, até com familiares de alunos, enfim. A direção acaba tendo que lidar com bastante situações, né, que fogem da alçada da lei oficial, né? sim, sim. Então teve essa, e às vezes, quando a gente estava entrando, esse representante estava no pátio, tomando sol. É alguém que acaba realmente tendo algumas regalias a mais dentro do presídio. E aí, às vezes, cruzava, cumprimentava, mas nada de ficar trocando papo e tal. E lá eles alcançam a graduação, eles conseguem, tipo, se formar no EJA e fazer uma faculdade à distância, alguma coisa assim, ou... Se for liberado para fazer o Enem e passar no Enem, dá para seguir normalmente, entendeu? Quer dizer, na realidade ele tem que progredir para o regime semiaberto, e aí só estando no regime semiaberto é que ele vai conseguir autorização para estudar. A Erika falou, segundo meu marido, a privatização dos presídios museus estão sendo revisadas. Ah, tomara. Tomara, também não sei, eu já vi alguns documentários sobre, Isso não me lembro o nome agora. são coisas muito simples que dão dinheiro no presídio, né? A Papais deve ser felizíssima com os presídios, porque todos os cadeados do presídio são da Papais. Então a empresa de cadeado ganha dinheiro com presídio público. Não precisa ir longe, né? Então você imagina se privatizar, né, a quantidade de insumo, de material que vai querer entrar nessa esteira. Acabou, Gui, acabando. 56 minutos. Vamos aqui rumando ao fechamento, para a alegria do Guigui. Né, Guigui? Vem cá, dá tchau pro tio Mauro. Ih, tá travando, só por causa disso. Tem a internet quis. Tá me ouvindo? Você apertou alguma coisa ali? Eu? É. Não. Você apertou alguma coisa ali? Voltou, voltou. Oi, voltei. Ligou o Wi-Fi? Calma. E agora? Bom, então, queria agradecer a participação, a disponibilidade. Foi porque o meu 3G acabou. Tchau. Caraca, eu fiz você gastar seu dinheiro de pacote de dados. Pior que eu tô no dados aqui também. Tá, tchau. Vida de blogueiro é assim. Tchau. Então, muito obrigado aí pela participação. Tchau. Tá bom, Gui, você já deu tchau, pronto. Ele já viu que você deu tchau. Você tá doido pra que o papai te dê atenção, né? Exclusiva. Bom, gente, se ele não voltar, é isso. Eu tô aqui agradecendo a participação de todos. Amanhã tem mais. Amanhã é mais cedo, 4 horas. Acho que não vai ter o tchau. Ainda temos 2 minutos pro Zé Mauro dar um tchau. 2. Não, não é 2 segundos, é 2 minutos, seu espertinho. 2 minutos são 120 segundos. Tem que contar até 120. Tem que contar até 100 mais 20. Bom, gente, acho que não vai voltar. Vou encerrar aqui, tá? Tchau. Obrigado pela participação. Todo dia eu tô fazendo uma entrevista, live sobre educação. Nem sempre é com alguém da educação necessariamente.